Começa a partir de agora o episódio de estreia do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, todas as segundas-feiras, um programa inédito. E para esse episódio de estreia, vamos falar da repercussão do 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Para isso, estamos aqui no estúdio com o Assis Melo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul, também com a Eremi Melo, secretária de Formação e Cultura da CTB Nacional, e com o Davi Fialkov, economista. Em primeiro lugar, então, muito bem-vindos a esse episódio de estreia. Fico muito feliz que vocês sejam os primeiros convidados do Pode Sim podcast da categoria metalúrgica. E já vamos começar então. Começar de pergunta. É para ser um bate-papo, é para ser mais informal, mas tem informação boa, informação séria. Presidente Assis Melo, esse 1º de maio dá pra gente dizer que ele foi simbólico, ele foi diferente. A gente veio de um período de pandemia, e não só isso, não só pandemia, mas um período desde 2016 diferente, digamos assim. Então a gente tem um presidente novo que participou dos atos do 1º de maio, tivemos a retomada em Caxias do Sul, nos pavilhões da Festa da Uva, com 20 mil pessoas participando. O que a gente pode falar desse 1º de maio de 2023? Bem-vindo! Bom, primeiro, acho que saudar, né, aqueles que nos ouvem, né, e que vão poder nos acompanhar, né, aí por um período que nós estamos, na verdade, iniciando este bate-papo aqui para levar informação. E eu acho que o tema de estreia tem esta importância e ele é simbólico. E é simbólico por quê? Porque nós, ao resgatar o 1º de maio, pós-pandemia, né? E aqui eu vou usar as palavras do nosso presidente da nossa central, Edilson Araújo, que é dizer o seguinte: nós vivemos a pandemia e o pandemônio, que era o governo anterior, né? E na pandemia tinha tudo isso, e nós superamos isso. E eu acho que o que fica também do 1º de maio, além dos atos de comemoração do 1º de maio, envolvimento dos trabalhadores, o ato show, mas também um ato que eu acho que a gente sauda também a democracia, né? A vitória do governo Lula restabelece este conceito importante para o povo e os trabalhadores, que é a democracia. A democracia, é claro que para nós, dentro da nossa visão, tem este valor de classe, mas é um instrumento importante de liberdade para o povo e para a sociedade. A nossa democracia e assim como os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras estavam ameaçados. Então, o 1º de maio teve este simbolismo, o simbolismo do resgate da luta dos trabalhadores, do povo, mas também de uma saudação à democracia. E eu acho que a simbologia de um governo, de um presidente, né, participar de um ato desse, da unidade das centrais sindicais, eu acho que é um espaço e este símbolo importante para este resgate, né, da resgate da democracia. E eu acho que o 1º de maio teve esta marca, né? Então é importante, sim, né, registrar isso, né, que é um ato pela democracia, pela valorização do trabalho, pelos direitos civis e sociais, né? Eu acho que esta é uma questão importante. Então nós saudamos o 1º de maio. Eu acho que ele fica com esta, pelo menos é a visão aqui, falo como presidente dos sindicatos metalúrgicos, tem isso, né? E claro que as questões econômicas que saíram ali do 1º de maio, como é a questão do próprio salário mínimo, né? Resgatar a política do salário mínimo, e também já nesse primeiro governo a gente ter a questão do aumento real do salário mínimo, constituir uma política já para 2024, já ter a política, já está definido, né? Tem uma regra, é o crescimento, é a infração, é o crescimento, entendeu? Então nós vamos ter aumento real para o salário mínimo nos próximos anos. Eu acho que isso é uma política importante, porque ela é uma política de distribuição de renda, né? E isso é o que é importante, ajudar a distribuir renda através do salário, dar poder de compra para o salário mínimo. Eu acho que isso é uma questão importante, mas também tem ali a própria correção da tabela do imposto de renda. Bom, o governo, né, comprometido, mas isso é uma promessa do governo para
um teto de R$ 5.000, mas a correção da tabela do imposto de renda de 2.634, se eu não estou enganado, mas o Davi está aqui do meu lado, pode me ajudar nessa questão, porque isso estava, se eu não estou enganado, há mais de 10 anos que não havia correção da tabela do imposto de renda. Então, tudo isso, o que é? Corrigir a tabela do imposto de renda para um teto maior do que estava, isso é aumento real para o bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, são gestos importantes. Então, fica todo esse símbolo e esta marca da defesa da democracia, do restabelecimento da democracia no nosso país, mas também desses avanços econômicos e sociais e civilizatórios que e acho que a Iremi está aqui, pode falar também desse importante iniciativa do governo e aprovado na Câmara e no Senado, que é salário igual para trabalho igual. Isso é uma conquista fundamental, secular. Vamos ouvir a Iremi Mello, então, secretária de Formação e Cultura da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O presidente Assis Mello falou aí nas centrais, participando de novo em todo o Brasil. Então, Iremi, tu participou aqui em Caxias do Sul, do Ato Show, teve a participação do presidente em São Paulo, enfim, como é que tu avalia? Foi simbólico mesmo esse 1º de maio? É uma retomada? Bem-vinda ao nosso podcast. Então, primeiro que eu acho que esse 1º de maio, para nós, principalmente para nós mulheres, foi bastante simbólico. Uma pelo fato de a gente ter eleito um presidente que realmente tem uma outra compreensão, né? Que não é a compreensão que até então a gente estava tendo, de um presidente que achava que os direitos não precisa de direitos, né? Então, que a pessoa tinha que priorizar o emprego e não o direito. E eu acho que isso já demonstra um grande diferencial. A própria participação do presidente no 1º de maio, juntamente com as centrais, em São Paulo, acho que já demonstra isso, o quanto foi importante a eleição do presidente Lula. E, logicamente, para nós, mulheres, mais importante ainda, porque nós, ao longo da história, eu costumo dizer o seguinte, que antes de mim teve outras, que também já lutavam por esses direitos. Pro direito ao voto nós já lutamos, pelo direito a ir ao trabalho, pro direito de ir a estudar. Nós, mulheres, tivemos que fazer muita luta para conquistar os espaços que nós ocupamos hoje. E mais ainda, a gente foi para o mercado de trabalho, usar a nossa mão de obra, né, para que a gente pudesse cada vez mais trabalhar. A gente levou tudo, né? A gente tem o trabalho doméstico, tem o trabalho fora, enfim, e não é valorizado. Agora, hoje, com essa nova política de valorização do salário igual para o trabalho igual, isso é muito importante porque é uma luta de longa história. E não é uma luta só das mulheres, é uma luta de toda a sociedade, de homens e de mulheres. Eu acho que é sempre bom a gente frisar que o sindicato aqui dos trabalhadores metalúrgicos, ao longo de sua história, ele sempre teve pautas femininas nas suas campanhas salariais. Então, tem a pauta da creche, tem a pauta do aumento, o envolvimento das mulheres. Então, isso é bastante importante, porque essa luta tem que ser de todos. Porque agora nós queremos trabalho igual e salário igual. Agora, qual que é o salário mesmo hoje? Nós precisamos aumentar esse salário. Porque senão, assim, nós não queremos, porque os companheiros homens também o salário deles precisa aumentar. Então, nós precisamos de um salário igual, mas esse salário igual para cima, não para baixo. Então, é uma luta que ainda a gente tem muita luta pela frente. Primeiro, agora está na lei, mas não está na vida. Então, nós precisamos ir para a luta para que vá para a vida. Então, o movimento sindical, as entidades sindicais, o sindicato é muito importante que possam pautar nas suas campanhas salariais essa questão do trabalho igual e de salário igual, porque daí vai para a vida, para o dia a dia. Muito bem, Iremi Mello. Agora vamos conversar com o professor Davi Fialkov, economista. Bem-vindo, professor Davi. Gosta de ser chamado assim, né? Merece ser chamado assim, nosso professor Davi. Estou mais acostumado. Então, assim, primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui é uma honra para mim, né? Nessa estreia desse programa, né? Pode sim, é uma conquista do sindicato, né? É uma conquista importante. E esse tema do 1º de maio é um tema fundamental, ele é um tema histórico, é um tema... falasse, né, 20 mil pessoas ali aqui em Caxias. Sim, né? Quer dizer, o que tem aqui? O que tem nesse tu junta esse monte de gente? O que tem? Calor humano.
Dá para dizer que o clima é outro, professor. Gente, coletividade, estamos todos no mesmo barco. Então o 1º de maio ele celebra isso. Ele celebra que os trabalhadores, eles são uma peça fundamental da sociedade. É quem faz girar a economia, na verdade, são os trabalhadores. Quem cria os produtos, quem cria tudo isso aí, quem doa seus músculos, seu suor, seu cérebro, seu sangue, muitas vezes, né? Então, isso que falou Eremil, Assis, a questão da democracia foi muito importante. Quer dizer, os trabalhadores, eles só puderam se afirmar, porque no início, né, vamos dizer assim, na sociedade de mercado atual, né, o trabalhador era praticamente açoitado, não tinha limite de jornada, não tinha nada. Então, exatamente essas lutas históricas, muita gente não tem nada de luxo. Como eu vi uma vez lá, botaram um cartaz lá, que é os privilégios, os trabalhadores não têm privilégio nenhum, tu ter um limite de jornada, não poder trabalhar doente, né, ter o descanso semanal, férias, essas coisas todas que não foram conquistas assim de uma hora para outra, né? E sempre precisaram ter democracia, ou se não tinha, foi arrancada essa democracia, no bom sentido aqui, está arrancada, que é conquistada, né? Então eu penso que nós estamos num outro clima, né? Que a atividade do sindicato, portanto, ela teve um papel civilizatório, nos tirou da pré-história, e eu acho que não tirou ainda, nós não saímos da pré-história, eu considero, enquanto tiver gente lutando para sobreviver, nós não saímos da pré-história. Mas, num certo sentido, foi uma evolução ainda, né? Então, esse caráter civilizatório que os sindicatos jogam. Ao contrário do que já foi dito, tinha um presidente anterior que dizia isso, né? O sindicato não deve existir, é ruim, atrapalha, assim, falar mal, né? Deturpar o que é o papel do sindicato. Isso todas as sociedades civilizadas no mundo, elas dependem da atividade dos sindicatos. Então, o sindicato joga esse papel, sim. É uma pena que a gente esteja vivendo, não quero me estender muito, mas também, ao mesmo tempo, nós estamos em século XXI, com Revolução Industrial 4.0, né? Indústria 4.0, quarta Revolução Industrial, como queira se dizer, inteligência artificial, etc., etc., mas do ponto de vista trabalhista estão acontecendo até retrocessos no Brasil e outros países, né? Tentativas de precarização do trabalho. Isso aqui, então, isso requer toda uma nova reconfiguração, nova configuração da articulação dos trabalhadores, né? Que, claro, com democracia, com um ambiente democrático, tudo é mais possível, com diálogo, com construção, com relação de ganha-ganha, ou seja, as empresas ganhem e os trabalhadores também ganhem. Então, nós precisamos criar uma meta de longo prazo, né? E que todos possam se sentir bem. Então, eu acho que foi importante registrar esse 1º de maio, já foi num clima diferente do país. Para o pessoal entender, né, como é que funciona o ato show. É ato e é show. Tem as bandas tocando, o pessoal se divertindo, e nos intervalos os representantes do movimento sindical sobem no palco e passam seu recado. Dão um recado ali, falam de pautas que interessam a todos os trabalhadores e trabalhadoras. O presidente Assis destacou que era um momento de reflexão, mas também era um momento de lazer, era um momento de comemorar. Quero que vocês, como é que a gente faz para conciliar isso, não só ali no dia 1º de maio, né, mas o trabalhador ali chamou a atenção para isso. É momento de reflexão, o trabalhador também precisa unir isso, de ter o seu momento de lazer, o seu momento de diversão. Como é que funciona isso? O lazer e a cultura também são parte que complementam a nossa vida, como é que se diz assim, é do ser humano, é saúde também, né? A pessoa que tem, que usa do aspecto da diversão e da sua cultura e do seu lazer, ela repõe as suas energias, lhe tem uma qualidade de vida melhor. Então, quando tu dá oportunidade para as pessoas terem um espaço ou um momento de divertimento, isso ele é de extrema importância para nós. Porque nós, infelizmente, vivemos um momento também de quase uma barbárie social, né? Da intolerância. Eu chamo isso da barbárie, né? Então, quando o movimento sindical propicia isso, né? Através da sua unidade, ele possibilita que as pessoas tenham
momentos de lazer, momento de cultura, momento de confraternização em família, isso tem um significado muito importante. Então, o 1º de maio, o ato show do 1º de maio tem este simbolismo. Ele não é só um ato político, mas também não é só um ato show, só a música. Essa coisa. Ele tem esses dois aspectos e tem esta característica. Eu acho que este é, no meu entendimento, o ponto alto da atividade sindical do 1º de maio, porque ele nos propicia e nos dá esta condição. Isso, Eremi, é isso mesmo, até porque os trabalhadores, os artistas que estão lá também são trabalhadores, né? O movimento sindical poder estar junto no momento desse, passar a sua mensagem política, que além da cultura é importante, a questão da política, do processo político que a gente está vivendo e daquilo que a gente precisa fazer e lutar, também é importante, porque tu junta as duas coisas. E os artistas, a gente tem que dizer, porque dizem, o que tu faz? Eu sou artista, eu toco, eu canto. Mas no que tu trabalha? Mas tu trabalha no Mas quê, esse é o trabalho dele, né? Esse não é trabalho, não né, é trabalho, não, lógico que é trabalho, né? É um trabalho, ele está ali trabalhando. Então, isso que é importante. Então, acho que é muito importante a gente ter isso pra gente, assim, que eu tenho direito também ao lazer, ao ócio, a tirar um dia que eu possa viver, recarregar minhas baterias, minhas energias. E é saúde. Professor Davi. Essa ideia do movimento sindical moderno, né, de procurar o desenvolvimento, fortalecer a indústria nacional e, ao mesmo tempo, fortalecer e valorizar o trabalho, o trabalhador, né, porque são duas pernas, né, que tem que se mexer, né, a oferta e a demanda aqui, e o trabalho é fundamental, né, senão economia nenhuma anda. Todos os países que se tornaram desenvolvidos, eles passaram por uma valorização sem precedentes do trabalho, do trabalhador. Não só do trabalho, como do trabalhador. Não é dia do trabalho, né? É dia do trabalhador. Tá? Que é quem faz o trabalho, quem transfere, quem agrega valor, porque tu pega um monte de peças, tem o valor das peças. Se alguém juntar as peças, mudou, formou um ônibus, uma carroceria, né, um caminhão, uma máquina agrícola. Aqui mudou o jogo. Aqui entrou o trabalho fazendo uma transformação. Presidente Assis, o Davi falou uma coisa que me chamou a atenção agora, que é o dia do trabalhador e da trabalhadora. Mas a gente lembra, quando eu era criança, vocês estão há mais tempo no movimento sindical, se tentou colocar muito que era o dia do trabalho. Como é que foi trabalhar, trabalhar, né? Essa mudança de mentalidade. Hoje em dia já está bem menos pessoas, mas de vez em quando alguém escapa, né? É o dia do trabalho. Eu acho que nós temos que na verdade, são sempre conceitos, né? E concepções que, às vezes, procuram desconstituir os espaços e as visões de classe, né? Porque o dia do trabalhador, ele é comemorado por causa da luta dos trabalhadores, né? E a luta dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho. Então, essas questões, elas são sempre simbólicas. E quando a gente faz um movimento e resgata a história dos trabalhadores, é para dizer para eles que aquele dia não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador. Porque o dia do trabalho, em tese, é todo dia. Todo dia nós temos que, como é que se diz assim, pegar a nossa marmita simbolicamente, mas ir para o trabalho, mas muita gente ainda está, como é que se diz assim, pegando de fato a sua marmita para ir para o trabalho, né? O Davi falava aqui, eu acho não com propriedade, né? Que nós ainda precisamos evoluir do ponto de vista das relações do trabalho, das condições de trabalho ainda, né? Nós temos ainda um local de trabalho que as pessoas adoecem, que as pessoas sacrificam a sua vida ou até mesmo perdem a sua vida no trabalho. Então, quando a gente procura dar, né? E o programa que hoje, ao ter esta preocupação em resgatar, né? Fazer um repasse pelo 1º de maio, é para dar ênfase à importância que tem a data 1º de maio. Né? Eu acho que o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região tem esta marca, essa tradição.
de reconhecer o esforço, né, e as suas datas históricas da luta da classe operária, dos trabalhadores e do povo do modo geral, né? O simbolismo mais importante do 1º de maio, claro que tem, como nós falamos aqui no início, a questão da democracia, mas tem esses outros aspectos, né, Davi, que eu gostaria que tu aprofundasse um pouco, porque a gente passou ali. Essa importância, Davi, da correção da tabela do imposto de renda, né? Tu que é um professor aqui de economia e que nos ajuda a compreender um pouco mais tecnicamente. Tu teve ali, né, essa questão da política do salário mínimo, né, que o governo colocou, o reajuste de aumento real, né, a correção da tabela do imposto de renda, embora não seja os 5 mil, porque eu já queria que chegasse nos 5 mil, que aí já aliviava um pouco mais. Mas há o debate aí, Davi, porque eu vi também na grande imprensa aí, Davi, não, porque isso aí vai custar milhões para o governo, mas isso não sai da economia, né, Davi, porque a questão é a seguinte, porque se eu tenho dinheiro no bolso, como é que se diz? Eu vou gastar, a economia vai girar, né, Davi? Porque claro, se eu tiro aqui um valor do bolso, ele... Né? Vamos aproveitar então uma aula com o professor Davi. Retorna, professor. Não chega a ser aula, não. É só um comentário rápido, assim, dizer assim, ó, o imposto de renda, ele é para ser um imposto progressivo, ou seja, ele é para cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Só que no Brasil, como os valores sobre os quais incidem as alíquotas ficaram congelados por 10 anos. Você sabe a inflação como é que foi, todo mundo sabe aqui o que eu estou falando, né? Quem está nos ouvindo vai saber bem o que tem sido a inflação nos últimos 10 anos. Então, quer dizer o seguinte, quem ganhava X, eu não sei dizer agora em números, porque eu não sei de cor, tá? Mas, ou seja, ele está pegando gente que ganha bem pouco, está pagando imposto de renda. E renda, a rigor, é de gente... A palavra renda já é alguém que ganha, por exemplo, aluguel, uma renda. Pois né? O salário pode ser considerado o salário renda. Nem, a rigor nem renda seria. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou lá para trás, tá? Mas em Jango, um dos motivos mas antes do Jango, antes do Getúlio, Juscelino Kubitschek, tá? O imposto de renda até 30 salários mínimos era isento. Agora, quem ganhasse acima de, não sei se é 300, 800 salários, pagava 60% de imposto de renda. Descontava. E foi um dos grandes erros do regime militar, foi mudar isso aí. Foi aliviar para a classe média altíssima, nem classe média, as altíssimas rendas. E cada vez foi trazendo as alíquotas para os que ganham mais embaixo. Hoje um cara que ganha 4 mil e poucos reais, ele está pagando teto. Não é possível isso. Teto é para quem ganha muito dinheiro. Considerar rico quem ganha 4 mil reais. Permite me atravessar aqui na fala do professor, que ele disse assim, foi um dos erros do regime. Não, o regime militar foi um erro, né? Não foi só, né? Não foi só a questão do imposto de renda. O regime militar foi um erro. Né? E a outra coisa, então, claro, e esse que falou o Assis é absolutamente correto, porque esse público, além de ser socialmente incorreto isso, ele economicamente não ajuda, porque essas pessoas que ganham esse dinheiro vão consumi-lo, porque na verdade se tu diminuir a alíquota do imposto para as pessoas de baixa renda, ou de renda um pouco mais embaixo, elas vão consumir no mercado. Então vai movimentar a economia, o mercado, a escola, a academia, né? O baile, tudo isso vai movimentar. Aquelas altíssimas rendas, elas às vezes que não pagam nem imposto, porque ganha dividendo, sabia? Quem vive só de dividendo, paga 0 de imposto. 0. O cara ganha milhões por mês só de dividendo. 0 de imposto. Esse dinheiro dele muitas vezes não volta para o mercado. Ele vai aplicar na Bolsa, e na Bolsa de Nova York às vezes. Numa especulação financeira qualquer. E não volta para o mercado. Boa parte não volta. Né? Essa outra coisa que, então, foi importante isso que está acontecendo. Não é tudo. Bom, mas já está começando. É um direcionamento, é um redirecionamento da economia. Né? A mesma coisa a valorização do salário mínimo. Tá? Claro, tu não pode valorizar demais tudo uma vez. É paulatino. Tá? Mas é uma sinalização também para as próprias empresas ajustarem seus processos produtivos, sua produtividade. Né? Isso, inclusive, é indutor de crescimento econômico. Né? Ou seja, a valorização do salário mínimo e dos salários em geral, né? Elas têm uma correção acima da inflação, é uma sinalização importante. Muita gente, não, mas e tal, a economia cresceu lá porque na China, não sei o quê, os caras trabalham escravo.
O salário hoje na China já é maior que o nosso. Eles começaram ganhando pouco, mas foram produzindo e aumentando o salário. Produzindo e aumentando o salário. Sempre acima da inflação. Hoje eles são a principal economia, em termos de disparidade de poder de compra, é a principal economia do mundo já é a primeira. A Índia começa a marchar para isso também, outros países, né? Claro, ainda bem atrás, né? Mas ainda já passou em termos de PIB da Inglaterra, que foi o império que colonizou aquele país. Mas voltando aqui para o Brasil, então é importante que tu tenha uma nova sinalização. E isso aí não atrapalha a economia, nada. Né? Atrapalha a economia é o juro alto. Mas isso depois é outro debate, se puder, ou agora, eu já vou lá e falo sobre isso. Quer aproveitar para falar o que o juro implica também numa mini aula? Rapidinho aqui, ó. Então. O juro alto atrapalha de várias formas. Primeiro, quando a gente vai fazer uma compra numa loja, qualquer lugar, tu vai pagar uma prestação a juro, certo? Então vai ficar a prestação mais cara quando o juro é mais alto, então tu compra menos. Então isso esfria a economia, do ponto de vista do consumidor. Se tu deve, tua dívida fica muito maior, te atrapalha, tu tem que gastar mais com dívida e gastar menos com consumo. Terceiro, principal, talvez assim, onde é que bate, onde é que atrasa a economia, por que a economia não cresce tanto quando o juro é alto? Porque eu sou um empresário. Eu posso, por exemplo, investir para aumentar em, 10% a minha atividade, ou 20%, ou dobrar a minha empresa, né? Fazer investimento, comprar máquina, contratar mais gente, contratar engenheiros, contratar empresas para fornecer. Tudo isso eu olho, faço o cálculo, vai me dar um retorno de X, de 12%. Né? E ainda tem o risco de não conseguir fazer uma previsão. Aí eu olho para a Selic, 13,75%. Não aplico na produção. Não contrato nada, aplico lá, porque tenho garantido. Não é nem especulação, é rentismo, eu ganho garantido. E eu faço uma pergunta, adivinha quem paga isso? Nós. Cada um daqui, quando comprar lá uma caixa de fósforo num supermercado, está dando dinheiro para pagar juro para os rentistas, que chama-se rentista. Esses sim vivem de renda. A nossa expectativa para os próximos 1º de maio, a partir desse que foi tão simbólico, o que a gente pode esperar? Bom, eu sou sempre otimista e confiante na luta e na organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, que nós possamos aumentar, né, que o Brasil se desenvolva, cresça e gere emprego e distribua renda. Porque esta é de fato, aqui que o Davi colocou, o Brasil já cresceu. Teve período aqui que o Brasil chegou a crescer 8% ao ano, né? Mas os trabalhadores continuaram e o povo continuou pobre. Então, nós precisamos constituir um novo projeto de desenvolvimento para o país. Mas esse novo projeto está constituído no desenvolvimento, sim, de uma indústria de ponta, numa indústria de transformação, numa indústria que agregue valor, mas que distribua renda e fortaleça o salário, fortaleça os ganhos dos trabalhadores e da sociedade como um todo, porque isso vai, no nosso entendimento, é isso que dá condições para nós ter um país com melhor qualidade de vida, né, que tenha educação, que tenha saúde, que tenha moradia e que tenha liberdade para o nosso povo. Radicalizar na defesa da democracia e nos direitos do povo, essa é a nossa esperança e poder comemorar, né, outros 1º de maio com possibilidade de o povo realmente ter melhores condições de vida, e isso é a nossa esperança e a nossa confiança também. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou pelo Spotify, YouTube, também pela Rádio Comunitária Vanguarda. Todos podem, nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Sindicato dos Metalúrgicos, deixar comentário, fazer pergunta. Uma hora a gente vai fazer um episódio especial respondendo perguntas. E toda segunda-feira um programa inédito. É só acompanhar as nossas redes aí, como eu falei antes, Spotify, YouTube e na Rádio Comunitária Vanguarda. Muito, muito obrigado a todos novamente e até o próximo episódio.